Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly. Eu estou aqui hoje para continuar falando sobre ortografia. Hoje eu vou falar de algumas situações didáticas que podem ser contempladas em sala de aula nos diferentes casos de ortografia. Bom, eu vou dar algumas sugestões para trabalhar segmentação, as regularidades, que são os casos ortográficos que podem ser compreendidos, e as irregularidades, que são os casos que precisam ser memorizados. Eu trouxe um exemplo para se trabalhar segmentação que eu tirei do livro, do Guia do Professor do Ler e Escrever do segundo ano. Então, o que o professor pode fazer para trabalhar essa questão ortográfica que é a segmentação? Trabalhar com textos de memória. Pode ser uma parlenda, um poema, uma cantiga. Aqui eu trouxe um poema que se chama Chatice, do José Paulo Paes. O professor já leu várias vezes com as crianças. As crianças têm um poema de memória. O que o professor vai fazer? Como que ele vai encaminhar essa atividade? Num outro momento, ele vai pedir para os alunos tentarem ler o poema com as palavras ou aglutinadas ou separadas demais, para as crianças perceberem a dificuldade que isso traz. O quanto é importante os espaços entre as palavras para que contribua com a compreensão do que está escrito. Por último, o professor vai continuar com o poema aglutinado ou separado demais, vai colocar entre parênteses a quantidade de palavras que tem naquele verso e pedir para as crianças colocarem barrinhas. Com base naquele número, as crianças já vão ter uma pista. E do lado onde tem a linha, os alunos vão escrever da forma que precisa ser escrita. Então, isso facilita a compreensão das crianças, tá bom? A questão dos pares mínimos. O que o professor pode fazer nessas trocas que as crianças fazem? Como eu já falei no primeiro vídeo, é a regularidade mais fácil de ser trabalhada porque não há uma disputa entre as letras. Elas têm os sons parecidos, mas não são iguais. Então, o professor precisa fomentar a consciência fonológica. Eu trouxe alguns exemplos, olha aí para vocês verem. Esse aí é para trabalhar a questão do F e do V. Os alunos vão escrever as palavras com F numa coluna e com V na outra coluna. E pode até dar continuidade de outras palavras. Da onde que você tirou isso, Kelly? Do livro do Arthur Gomes de Moraes. Aqui nós vemos a disputa, não vou nem falar disputa porque não tem disputa, mas o caso do T e do D. Tem uma cruzadinha numa coluna, os alunos vão escrever todas as palavras com T e na outra coluna todas que tem D. Nesse caso, é a questão da troca entre P e B. Então, ali tem algumas palavras, um quadrinho onde tem a letra que as crianças confundem para elas completarem. Do outro lado, nós vemos pequenos textos que as crianças sabem de cor e que tem essas palavras que trazem essa confusão para elas refletirem sobre essa questão das trocas que existem nos pares mínimos, tá bom? Com relação às regularidades contextuais, que são aquelas que o próprio contexto da palavra vai ditar a regra a ser usada. É o caso, por exemplo, do M antes do P e B, do uso do R, dois R's. O que o professor precisa fazer? Desenvolver sequência didática. Então, o que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades que estão interligados uns aos outros com sucessivos graus de complexidade, até o aluno compreender o objeto de conhecimento. Onde que o professor pode buscar essas sequências? Eu trouxe uma referência no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do professor do Ler e Escrever. Eu coloquei ali terceiro, quarto e quinto ano, mas a partir do segundo ano já tem lá o caso da segmentação. O professor encontra isso na internet facilmente e tem dicas excelentes para o professor trabalhar.
professor organizou a sequência didática, trabalhou essa sequência didática, ele vai fazer regras coletivas para as crianças internalizarem aquilo que foi trabalhado. Não adianta o professor trazer a regra pronta de casa. Tem que ser construída junto com os alunos. E, finalmente, as atividades de sistematização, que é para o aluno internalizar, rever, sistematizar o que ele aprendeu na sequência didática. O mesmo acontece com os casos das regularidades morfológico-gramaticais. O processo é o mesmo. Desenvolvimento de sequências didáticas, documento de referência que eu trouxe para vocês, o guia de planejamento e orientações do ler e escrever, a partir do 2º ano já tem. Nos casos morfológico-gramaticais, é a partir do 3º ano. Organização de regras coletivas e atividades de sistematização. No caso das irregularidades, que não há como estabelecer uma regra ou construir uma regra, melhor dizendo, as crianças precisam memorizar. O que o Arthur Gomes de Moraes fala no seu livro? Que o professor precisa organizar listas dessas irregularidades. Por exemplo, listas de palavras com H inicial, principalmente aquelas palavras de uso frequente. Homem, humano, uma lista de palavras que tenha CH, que tenha X. Isso contribui para quê? Para que as crianças conservem na memória as imagens visuais, que o Arthur chama de imagens fotográficas. Tá? No caso de não ter essas palavras que podem gerar dúvida em qualquer momento, o aluno vai consultar uma fonte especializada, que pode ser uma pessoa mais experiente ou o uso do dicionário. Ainda para finalizar, trouxe duas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas, que é a releitura com focalização, também está no livro do Arthur Gomes de Moraes. Por que releitura? Porque o aluno já vai conhecer o texto, o assunto. O professor vai ajudar os alunos a olhar para o texto com olhos de ortografia. E o professor vai parar em algumas palavras que possam ser fonte de dúvida para refletir com os alunos. E que a pessoa que fosse escrever essa palavra poderia se confundir. Que outras formas tem de escrever essas palavras? Como que a pessoa pode antecipar a escrita convencional das palavras no caso das regularidades? E também o ditado interativo, é aquele ditado que o professor pode fazer de um trecho de um texto conhecido e o aluno pode parar ou o professor para refletir sobre determinada palavra. Bom, aí está o livro que eu já dei como referência no vídeo 1, tá bom? E para finalizar, tem 2 unidades no Profa, no módulo 3, que nós nos aprofundamos nesse assunto. Aqui nós falamos muito rapidamente, são algumas dicas só que eu dei. Mas se você ainda não tem o curso e quer se aprofundar nesses assuntos relacionados à língua portuguesa e que a gente precisa ter domínio na sala de aula, venha fazer o Profa conosco, tá bom? Um abraço, espero ter contribuído com vocês.